Olá pessoal, então nessa aula a gente vai trabalhar com permissões de arquivos. Na aula passada a gente viu como que funcionam as permissões para o dono, para o grupo e para os usuários de outros grupos do sistema. Então nessa aula a gente vai aprender como fazer para mudar essas permissões. Vamos dar uma analisada no nosso arquivo de teste. Podem ver que nosso arquivo de teste ele tem com permissões de leitura escrita e execução para todos os usuários do sistema, ou seja, para o dono do arquivo, para os usuários do mesmo grupo do dono e para outros usuários do sistema. Isso é bastante prejudicial para um sistema, então às vezes você deve limitar as permissões para um determinado tipo de usuário. Para você fazer isso, a gente usa o comando chmod. Quer dizer, change mod, que significa mudar as permissões do arquivo. Então, por exemplo, aqui eu vou usar o chmod para tirar, por exemplo, a permissão de leitura escrita dos usuários do mesmo grupo e dos outros usuários do sistema para esse arquivo teste. Como que eu posso fazer isso? Eu utilizo o parâmetro go -rw. O que significa isso? Significa que eu estou tirando a permissão de leitura escrita, ou seja, write e read. Esse menos aqui que significa tirar a permissão, ou seja, tirar a permissão de leitura escrita dos outros usuários, others, aqui, other users, e usuários do mesmo grupo do dono do arquivo. Então, se eu digitar teste aqui, o que vai acontecer? Agora eu vou dar uma analisada de novo no arquivo. O que ele fez? As permissões para o dono do usuário não mudaram, mas mudaram aqui as permissões de leitura escrita para os usuários do mesmo grupo e para os outros usuários do sistema. Só que, por exemplo, eu quero modificar, eu quero adicionar uma permissão, como eu tirei anteriormente, eu vou adicionar a permissão de leitura para usuários do mesmo grupo. Como que eu faço? Só digito chmod. Vou digitar o G, que significa grupo, e agora em vez do menos, eu coloco mais e coloco o R. Ou seja, o que eu fiz? Digitar aqui a palavra teste. O que eu fiz? Eu adicionei permissão de leitura para usuários no mesmo grupo do dono do arquivo. Então, quando apertar Enter aqui e dar o comando ls-l teste, agora, os usuários do mesmo grupo, eles também têm permissão de leitura do arquivo. Mas, por exemplo, quero fazer o seguinte, eu quero que a permissão do dono seja a mesma da permissão do grupo. Quero voltar às permissões anteriormente. Como que eu posso fazer isso? Eu posso adicionar a permissão do grupo mais write, ou seja, ele vai adicionar a permissão de write para o grupo, ou posso fazer o seguinte, eu posso adicionar, eu vou fazer diferente, eu vou fazer as mesmas permissões do grupo para os outros usuários. Então, como que eu faço? Eu posso fazer o seguinte, posso adicionar para os outros usuários a permissão de leitura, ou seja, O mais R, ou posso fazer o seguinte, posso fazer O igual a G, que ele vai fazer com que todas as permissões dos outros usuários sejam iguais às permissões dos grupos, dos usuários do grupo do mesmo dono do arquivo. Então, quando eu der Enter aqui, dá o L-S, o que vai acontecer? Ó, pode ver que mudou agora. Eles são a mesma coisa. Ó. Antes era leitura e execução para os do mesmo grupo e somente execução para os outros usuários. Agora está igualzinho. Então você pode fazer isso. Também, caso você queira mudar as permissões de todos os usuários do sistema, você pode fazer o seguinte: dar um chmod a e um igual. E você pode colocar daí a permissão que você quer dar para esses usuários. Por exemplo, eu quero que todos os usuários eles tenham permissão de leitura e escrita desse arquivo teste. Todos os usuários do sistema. Então, coloco RW e o nome do arquivo, teste.
que vai acontecer quando dá ls-l test. Todos os usuários vão ter agora permissão de leitura e escrita desse arquivo. Eles não têm mais execução porque eu não coloquei o X lá no final. Você pode também utilizar o tipo de permissão octal. Vou dar um clear aqui e vou mostrar um arquivo de texto aqui que mostra as permissões octais. Então as permissões octais, elas são definidas por 3 números, por chmod, 3 números e um nome do arquivo ou diretório. Esses 3 números, eles podem, o primeiro número significa a permissão do dono do arquivo, o segundo do grupo e o terceiro dos outros usuários. Eles podem ser 0, ou seja, não tem permissão alguma. 1, só execução, ou seja, equivale ao X lá dos caracteres. 2, é a permissão de gravação, equivale ao W lá dos caracteres, como a gente viu anteriormente. Permissão octal 3 significa que ele tem a permissão de gravação e execução, ou seja, WX. 4, leitura, ou seja, R. 5, leitura e execução, RX. 6, leitura e gravação, RW. E 7 é a permissão total lá, que equivale ao RWX. Podem ver que, por curiosidade aqui, por exemplo, se você somar a permissão 1, que é a permissão de execução, mais a permissão 6, que é a de leitura e gravação, você vai ter a permissão 7, que é leitura, gravação e execução, ou seja, RW mais X. A mesma coisa se você somar a permissão 3, que é gravação e execução, ou seja, WX, mais a permissão 4, que é leitura, R. Você vai ter a permissão 7 também, que é RWX. Então, voltando aqui ao nosso arquivo, vamos ver as permissões dele aqui. Pode ver que ele tem permissão de leitura e escrita para todos os usuários. Agora eu quero mudar a permissão dele, só que agora da forma octal. Então, eu quero, por exemplo, colocar a permissão de leitura escrita e execução para o dono do usuário. Então, coloco 7 como primeiro octal. Eu quero colocar a permissão de leitura e gravação para os usuários do mesmo grupo, ou seja, 6. Só que eu não quero colocar permissão nenhuma para os outros usuários do sistema. E agora eu coloco o nome do arquivo test. Agora, quando dá o comando ltest, podem ver que ele fez exatamente a mesma coisa. Mesma coisa se tivesse usado os caracteres lá. E uma outra coisa importante que você pode usar com o chmod, você pode mudar as permissões de diretórios também. Igualmente você faz com os arquivos. Só que, por exemplo, se tem um diretório e você quer mudar todos os arquivos desse diretório, você pode fazer o seguinte: você pode dar o chmod, eu quero colocar permissão só de leitura, escrita e execução somente para o dono do usuário e nenhuma outra permissão para os outros usuários. Eu uso o chmod e coloco um asterisco. Esse asterisco significa que todos os arquivos do diretório vão ser mudados com essa permissão. Você pode também colocar um diretório, por exemplo, que eu tenho downloads, e mudar todos os arquivos de dentro dessa pasta download e juntamente com a pasta. Então eu posso fazer o seguinte: posso colocar um "-r", que ele vai mudar todas as permissões recursivamente desse diretório. Então é isso, pessoal, por essa aula. Até a próxima.